Então, nas minhas imagens, eu captei exatamente tudo isso. As pessoas tendo que fazer suas necessidades no chão, com a outra pessoa pegando blusa para tampar. E é uma coisa extremamente desumana. E uma síndrome de pânico em todo mundo. Então, era vômito, era desespero, era choro, era desmaio, pressão alta, era um caos total. E eu queria já começar com uma pergunta no assunto do momento, que é em relação ao bloqueio de 50 milhões de reais imposto pelo ministro Alexandre de Moraes contra o senhor. Como que o ministro chega num número desse, senador? Olha, a resposta que eu tenho é, não sei. Nem a advocacia do Senado tentou entender, também não teve nem acesso aos autos. O presidente do Congresso, Pacheco, recorreu, porque não foi só a multa de 50 milhões, mas o fim do pagamento do salário e também da verba de gabinete. O salário é inviolável. Mesmo se você estiver devendo auxílio alimentação, o governo, a justiça, quer dizer, não pode nem bloquear esse valor que você está devendo. Então, o salário na lei é inviolável. Ah, mas só bloqueou 1%. Está violando a lei. E o ponto dele bloquear 100% do salário, que todo mundo pensa que é muito, mas não é. Assim, líquido, eu posso falar, são 19 mil. Que fica um monte de coisa assim, o pessoal imaginando que a gente... Mas para mim, que vim de uma outra carreira, eu empobreci assustadoramente. E não tenho vergonha de dizer que era minha qualidade de vida antes era muito melhor. Bom, e aí nós tentamos o próprio Pacheco. Foi assim, foi uma humilhação contra um presidente do Congresso. Quando ele solicitou que voltasse o pagamento do salário e a verba indenizatória, o Alexandre de Moraes disse que ele não tinha competência para representar um senador da República. E quem teria? Né? Então, assim, e eles são amigos há 20 anos. Aí eu falei para o Pacheco, que amizade, hein? Destruiu tua carreira nesse período todo que você está aqui no Senado, fez você se divorciar, você estava morando sozinho, etc. E aí ele falou, me arrependi mesmo de ter sentado. Eu queria mais no diálogo. Falei assim, Pacheco, para sentar nessa cadeira não é só coração, não. Você tem que ser uma pessoa fria para poder decidir. Agora, a invasão ao meu gabinete... Vou antes. Por que essa perseguição ao senador Marcos Duval? Eu estava no dia 8 de janeiro convocado pela comissão representativa. Ninguém sabe que isso existe. Nem o ministro sabe que isso existe. É o plantão de parlamentares. Exatamente. Porque vocês são informados. Informe o STF lá, pelo amor de Deus. Bom, então, quando eu estava assumindo essa função, ainda eu era integrante da Comissão de Fiscalização das Agências de Inteligência. Como se fosse uma Anvisa na área de inteligência. Então, nesse dia, eu falei, eu pela televisão, estava no Espírito Santo, eu ouvi que estava tendo uma movimentação. Quando um drone, não sei, isso de Vitória, sobrevoou, eu falei, mas a estrutura de segurança tem coisa errada. Estão deixando, isso vai... Tá parecendo que vão deixar acontecer alguma coisa. Peguei um voo, cheguei em Brasília, já cheguei de noite, já tinha acontecido tudo. Entrei nos três palácios, três poderes, filmei. Aí, no dia seguinte, comecei a exigir a BIM o relatório. E nada da BIM me dá o relatório. E eu falei, bom, você está prorrogando, postergando, tem coisa errada. E eu disse, e nós, na comissão, nós temos até a autoridade de chegar na ABIN e aprender tudo, computador, tudo. Não precisa nem chamar a polícia para isso. A gente pode ir lá mesmo. E eu falei para o diretor, se você não me entregar o relatório até agora, na parte da manhã, nós estamos indo aí aprender tudo. E aí chegou um relatório meio tabajara, assim, meio... Porque normalmente deveria vir com o escrito sigiloso e com mais detalhes e tal. E ao ler... Quando eu peguei, no dia, isso foi dia 8, dia 9. No dia 9 eu tô lendo o relatório da ABIN, aí eu vejo assim, dia 2 de janeiro, começa aluguel de ônibus e tal, nos estados, tal. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Quem foi informado? STF, Superior Tribunal Eleitoral, Ministério tal, todo mundo sendo informado desde o dia 2, que o dia 8 ia acontecer.
E claramente dizendo, os manifestantes, vândalos, pegaram o ônibus tal, placa tal, vindo de tal, tudo detalhadíssimo. E aí, no dia 7, montaram um grupo de WhatsApp. E aí, nesse grupo de WhatsApp, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, dentre outros, decidiram deixar acontecer. Aí foi aí que o presidente Lula mudou a rota do avião dele para uma cidade que já tinha sido a tragédia acontecida no governo anterior. Já tinham 2 ministros lá naquela cidade, que ele foi Araraquara, se não me engano. E ele mudou toda a rota de avião. Quando você muda a rota, a gente que lida na área de polícia e segurança, tem toda uma estrutura para ser alterada. Tem que a gente chama o ponta. Então tem que ir um grupo primeiro no local. Escalão avançado. Exatamente, para ver onde vai ficar, enfim. E a saída dele repentina, eu pedi o plano de voo e não estava programado. Foi repentinamente. Tipo assim, não venha para Brasília. Porque se ele tivesse a preocupação... Aí ele foi dentro de uma prefeitura, se fechou 1h45 até as 5. Coincidentemente, esse prefeito, que é do PT, ele foi o que mais recebeu verba indenizatória. Foi e quase era 5 o bilhões. ministro da Secretaria de Comunicação do governo Dilma, né? Exato. Então, o que ele fez? Ele, para não dizer que não sabia e tal, se enfiou lá dentro e tal. Bom, se ele pegasse o voo, em 1h30 ele já estava em Brasília gerenciando essa crise, que deveria... Aí monta-se a crise para lidar com a possibilidade, porque a BIM já tinha informado. Bom, como nada aconteceu, eu falei, bom, eles querem botar a culpa em alguém. Aí eu comecei a investigar. Aí cheguei no Dino, que estava lá no gabinete assistindo tudo e tal. Aí tem filmagens, por azar, tinha muita gente de drone. Então filmou o Dino na janela olhando, todo mundo quebrando tudo, ele olhando. E ele ainda dispensando a Força Nacional, que eram os veículos que estavam logo na direção do Palácio do Planalto, os veículos saindo embora, as polícias indo embora, e você via assim, claramente. E aí, no dia 18 de janeiro, eu fiz uma denúncia no STF para Rosa Weber, que era presidia na época, falando com ela não só do que estava acontecendo e quem eram os autores que deixou acontecer, e disse dos crimes do Alexandre de Moraes, porque dia 8 para o dia 9 eu fui no galpão. Eu só quando eu entrei no galpão, fui com o parlamentar entrar no galpão porque eu dava aula lá antes de ser senador. Então os policiais disseram, não, pode deixar Durval entrar porque ele foi nosso instrutor. Mas isso não é legal, porque nós senadores podemos entrar em qualquer lugar, porque cabe a nós também a fiscalização também. Bom, assim eu entrei. Quando eu entrei, porque tinha aquela onda de uma senhora que tinha morrido, aquele negócio todo e tal, eu resolvi já entrar ao vivo. Eu peguei meu celular, entrei ao vivo e comecei a filmar, perguntar e tal. E aí eu vi uma violação grave, o crime contra a humanidade. Porque se você bota no mesmo lugar, vamos supor, a gente está aqui no podcast de vocês. Se fechar a porta ali e disser, vocês estão detidos. Não precisa nem dizer presos, detidos. Mas aqui tem uma mulher, um senhor, uma criança e outro homem, pronto, já está violando nossos direitos e tal. Se não tiver banheiro, piora. Se não tiver mesa para alimentação, piora. Se não tiver alimentação, piora. Se não tiver água, ainda piora. Então, nas minhas imagens, eu captei exatamente tudo isso. As pessoas tendo que fazer suas necessidades no chão, com a outra pessoa pegando blusa para tampar. E é uma coisa extremamente desumana. E uma síndrome de pânico em todo mundo. Então era vômito, era desespero, era choro, era desmaio, pressão alta, era um caos total. E quando eu juntei, pedi para as pessoas começarem a ter calma e tal, e estava ao vivo, pedi para todo mundo sentar e me explicar um pouquinho que cada um vivenciou. E aí eu vi que teve 3 perfis. Os que foram para destruir mesmo, já estavam programados para destruir, e fez a movimentação nacional de um protesto. Um protesto em janeiro, domingo, sem ninguém, né? Bom, e aí quando eles fizeram... aí eu perguntei para outros. Para mim, o que foi mais grave, e ainda é mais grave, mais injusto e cruel, porque Alexandre de Moraes, ele é cruel. Teve um grupo que não estava no STF e nem no Palácio do Planalto, porque não queria compactar o que estava acontecendo. Aí esse grupo de casais, famílias, crianças, idosos, foram para frente do Congresso, aquele gramado na frente do Congresso.
E ficaram ali, tipo, sem saber o que fazer. E os grupos destruindo só STF, Palácio do Planalto. Quando, de repente, surge um helicóptero da Polícia Federal e começa a fazer disparo de calibre 12 com munição menos letal. Antigamente falava não letal, que é bala de borracha, mas ela é menos letal, porque há anos já foi comprovado que ela mata também. E é uma técnica que nunca foi usada em nenhum lugar do mundo. Eu dava aula pelo país, pelo mundo afora. Eu falei, atirando de bala de borracha pelo helicóptero. Porque a bala de borracha, a distância tem que ser no máximo 3 metros. Se for menos, mata. Se for mais, você não tem precisão. E do helicóptero, e ainda o helicóptero balançando, é um tiro ermo, assim. Se pegar, pegou. Se não pegar, não pegou. Aí, com esse grupo tomando esse tiro de borracha, não sabia se era de borracha ou não, corria pelo gramado. Aí apareceu o helicóptero da Polícia Militar fazendo a mesma coisa. E ficou o grupo na grama, tomando tiro de um lado e de outro. De um lado e de outro. Senhoras, crianças, casais. Aí um coronel do Exército estava na porta do Congresso, viu aquilo ali, aí ele abriu, de fato, porque falou, porque abriram a porta e tal. Ele abriu e falou, gente, pelo amor, sobe e se protejam aqui, porque estava vendo a crueldade que estava sendo feita. E aí, esses familiares, essas crianças, esses idosos, todo mundo foi para dentro do Congresso e sentaram. Ele falou, pode sentar, descanse e tudo mais. Nisso entra um coronel da Polícia Militar e dá voz de prisão em todo mundo que está ali. Mas eu penso, não, mas foi o coronel que autorizou e o coronel já não estava mais ali. E aí deu voz de prisão, foi todo mundo preso. Independente se tinha criança, adulto e tal, nem queria ouvir o porquê que eles estavam ali, eles estavam sentados, sem fazer nenhum movimento de quebradeira. Bom, quando isso aconteceu, aí eu falei, então não tem como colocar que todo mundo que estava ali estava quebrando. E não tem como dizer assim, se estava quebrando, por que você entrou? Você tinha que ficar lá fora. Como? Tomando tiro? Então teve muitas coisas que o Brasil começou a falar sem saber dos detalhes. Aí eu consegui acesso a todas as câmeras, inclusive a que o Dino disse que tinha deletado, eu tenho, e outras câmeras, inclusive do G Dias, onde o G Dias... E aí eu comecei a fazer um movimento denunciando os crimes contra a humanidade do Alexandre, o não cumprimento do processo legal, as pessoas não tendo acesso a advogados, ainda presos por muitas horas. Então eu comecei a denunciar isso. E fui notificando cada ministro que eu descobri que sabia e questionando nos ofícios. Por que que não agiu, por que que não fez, por que que tal. E ninguém respondia. Foi quando eu decidi, falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a imprensa, mas o Alexandre de Moraes não pode continuar, porque até então ele assumiu as investigações e tal. Por a crueldade que ele está fazendo, ele não pode mais ficar ali. E aí, quando eu convoquei a imprensa para poder falar isso, veio uma informação para mim que não era verdadeira, mas eu tomei a cautela de que o relatório da ABIN era, sim, sigiloso. Mas, na verdade, não era. Mas eu tornei, pronto, se é, vamos preservar, vamos errar para mais do que para menos. E aí comecei a falar para a imprensa que existia um relatório. Eu falei, peça o relatório, exige o relatório. O relatório vai estar todo... É um livro escrito de todo passo a passo de tudo que aconteceu, tal. E eu tive acesso a tais documentos, tais, para que o Alexandre pudesse ir. Marcos chegou na fonte e sabe a verdade. Então eu vou pedir para não ser mais o relator e vou botar outro ministro. Seria ético. Esse relatório lhe deu a certeza de que aquilo ali existiu como é que eu diria, aquela bagunça generalizada, mas houve ali uma indução para que a coisa tenha perdido o controle. Ou no mínimo ciência. Não foram eles que organizaram, né? Agora, eles aproveitaram a situação para acabar logo com os bolsonaristas, vamos dizer assim. Né? Porque todo mundo que é de direita era bolsonarista. Para criminalizar a manifestação. Exato. E isso tem um propósito. Depois que eu explico qual foi o propósito. Então, resumindo, aí quando eu fiz essa denúncia contra o Alexandre, comecei a denunciar o nome dele, tal, até o ponto que eu estava na coletiva, falei, acabei de terminar uma denúncia na própria GR,
para pedir o imediato afastamento dele, porque o STF até agora não tomou providência. E aí eu levantei e fui na PGR e entreguei lá, ó os crimes que ele já está cometendo em 10 dias. Bom, ninguém fazendo nada, todo mundo nesse meio medo do Alexandre, e ele começa a perseguição. Ele dá um furo, porque se ele falasse assim, não, eu não sabia, mas quem estava tomando conta do STF, mas que não deu conta de tomar conta, era o COT, que é o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. Ou seja, a unidade de elite da Polícia Federal. Então, Alexandre já tinha pedido para esse grupo estar lá dentro, lá de trás. Ou seja, ia estar num domingo, chamar uma unidade especial dessa, à toa não seria. Chamaria qualquer outro. Bom, depois disso, Alexandre começou uma perseguição. Aí ele fez a busca e apreensão. Quando ele fez essa busca e apreensão, primeiro ele me colocou no inquérito como se eu tivesse sido um dos organizadores do dia 8. Eu falei, não, esse cara tá ficando maluco. E aí depois me colocou no outro inquérito dizendo que eu estava interferindo nas investigações. Ele não sabia que eu estava na comissão de representativo. E que lá, uma das causas é sabatinar ministros, convocar ministros, qualquer crise, eu tinha autonomia de convocar o ministro para vir, para eu poder perguntar por quê ou não e tal. Então, ele botou nesse inquérito. Ele foi colocando em vários inquéritos esdrúxulos para assim, eu vou frear o Marcos. Porque lá é assim, o STF, quando se sente ameaçado pelo Congresso, pelo Senado, ele começa a inventar e vai botando o nome de quem está fazendo movimentos contra o STF para poder o outro ficar, opa, se eu me movimentar, o STF vai me penalizar, porque isso daqui, lá no STF, isso aqui não é Constituição, é network. Aí, quando eu comecei a perceber que não se seguia isso aqui, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, eu, então, comecei a tornar mais público ainda a sequência de documentos e tudo mais, até que ele passou a fazer uma perseguição. Quando ele fez a busca e apreensão, foi no gabinete do Senado, na minha casa, no Espírito Santo, e no funcional aqui, ele escolheu o dia do meu aniversário, dia 15 de junho de 2023. E foi na parte da tarde, não foi nas 6 da manhã. Por que isso? Marco está comemorando aniversário com a família, nós vamos logo humilhar o Marcos na frente da família e tudo mais. Só que como já lido nessa área há muito tempo, nem me preocupei. Só falei, não autorizo vocês subirem, porque eu quero falar com o Pacheco antes. Aí liguei pro Pacheco. Pacheco, que história é essa que tem a federal aqui querendo em casa fazer busca e apreensão? Não, Marco, eles me ligaram e eu permiti porque a gente sabe como você é um cara transparente, você é um cara honesto e tal. Aí eu quero aproveitar e dar os parabéns. Você é muito cara de pau. Pacheco, hein? Muito amigo. E ainda cara de pau de querer me dar os parabéns no dia, né? Aí eu falei, tá bom, eu não devo nada. Falei pra turma, pode subir. Aí quando eles subiram, eu virei e perguntei o seguinte, cadê porque não só a busca e apreensão, eu falei, cadê o fato determinado? Porque assim, vai buscar o quê em casa? É documento antidemocrático? É corrupção? É armas ilegais? Tem que ter um motivo, né? E não tinha nada, era genérico. Genericão mesmo. Aí o delegado falou assim... Aí o delegado falou, não, porque não tem, não tá aqui, tal. Aí eu falei, não, já sei, é o tal do Ficha Expedition. Então, pode futucar o que vocês quiserem aí, fique à vontade, self-service. Tô nem aí. E aí, fiscalizando e tal, aí ele falou assim, não, é porque a gente tá também procurando seus fuzis. Você tem fuzis? Eu falei, tem 16 fuzis. Então, a gente também tá procurando eles, cadê? Não estão aqui. É porque a gente verificou no Exército que não tem registro no Exército. E lógico que não vai ter. Nunca vai ter registro no Exército. Mas por quê? Porque essas armas estão no Texas. É onde eu trabalhava. Tá lá. Aí um agente da Federal falou, doutor, eu te falei, eu fiz o curso com o senador lá no Texas. As armas estavam lá. Então, era uma coisa assim, víamos o Marcos atirando com fuzis. Pronto, essas armas estão aqui. E aí, não puderam nem perceber a localização que estava nas redes sociais, que sempre tem, né? Bom, a busca e apreensão é uma ferramenta poderosa para acabar com a imagem de um político, porque sempre encontrava alguma coisa. Quando eu estava
passando nisso, ligaram para mim do apartamento funcional e disseram assim, ó, tem um cofre aqui. E o apartamento funcional foi construído com um cofre embutido. E eu nunca abri aquele cofre. Para abrir, eu tinha que ter autorização do condomínio para o Senado, né, para poder... Né? Falei, eu nunca vou usar isso daí para nada. Bom, e aí ficou aquela tensão. Falei, eu sei nada, arromba isso daí, depois vocês se viram com o Senado. E aí me disseram, eu não estava aqui, que juntou aquele monte de policial filmando e tal, e todo mundo ali, vou abrir... Nada, só os ácaros que estavam presos lá há muito tempo. E aí virou o deboche. Porque aí o delegado pega o telefone e liga, ministro, não encontramos nada. Ah, mas não encontramos nada. Nem o pendrive. Aí, falei, bom... quando eu soube que entrou no gabinete, aí não a pessoa do Marcos ficou revoltado, mas o senador da República. Porque mesmo aquele senador que foi preso com dinheiro na cueca, não teve o seu gabinete invadido. E na invasão do gabinete foi por ofício, telefone. Vai lá e entra também no gabinete do senador. Era uma quinta-feira, eles entraram no gabinete. Foi em 200 anos, foi a primeira vez que houve uma invasão. Ele cometeu um crime grave contra outro poder. É como se eu ligasse para a Polícia Legislativa, pessoal, vai lá no gabinete do ministro Alexandre e mexe em tudo lá, vê se vocês acham alguma coisa. Mais ou menos nesse nível mesmo. Porque ele teria que apresentar indícios para a PGR, aliás, a Polícia Federal apresentaria indícios para a PGR mandaria, talvez tenha indícios, mandaria para o STF, o STF então manda para o Congresso, que manda para o Conselho de Ética do Senado para autorizar ou não. E não teve absolutamente nada disso. Então ele estava certo que ia encontrar alguma coisa e eu ia perder não só força política, mas tudo que eu dizia. Se você não pode destruir o argumento, você destrói o argumentador. Então ia desabar tudo, era estratégica deles. Só que ele deu um tiro no pé. Primeiro, pela violação que houve dentro do Congresso. E segundo, que também não acharam nada. Ah, sim, acharam um pendrive de fotos da neta da minha assessora. Foi o que eles levaram. E aí eles levaram o equipamento do HD do Senado. E é crime, porque para buscar informações dentro do HD, eles que têm que ir lá com o equipamento, extraem as informações e vão embora, porque aquele equipamento não é do Marcos, é do Senado. Então eles furtaram o equipamento do Senado Federal. E que não foi entregue até hoje. E Pacheco, eu falei, Pacheco, o que mais você quer? Que abaixe as tuas calças e ele se divirta-se com você? Porque o que ele fez até agora, e não é uma violação ao Marcos, não. É um senador de um estado e é o Senado Federal e o Congresso Nacional. Aí, como ele prostrado, os senadores fizeram um movimento que me impressionou. Porque todo mundo se sentiu inviolado pela forma como foi. E aí, mais de 40 senadores assinaram exigindo que Pacheco tomasse providências. E com essa assinatura, chegou para o STF do tipo, a gente ia enfraquecer Duval, empoderamos Duval. Quando nós começamos a pressionar Pacheco, a pauta primeira foi fim da decisão monocrática. Como eu disse, em 200 anos de Senado, foi a primeira vez que isso aconteceu. E aí, tanto é que foi pautado e foi votado favorável e vencemos. Porque estavam todos os senadores se sentindo assim. Aí que a ficha começou a cair, tipo, aconteceu com ele, amanhã com você e tal. Mas foi para a Câmara dos Deputados e parou. Existe um motivo ilícito, mas em outro momento eu explico. Bom, e nisso o Alexandre continuava. Até que eu consegui acesso a uma parte do inquérito, tinha fotos da minha ex-mulher nua num inquérito. Isso é um grave abuso de poder, isso é gravíssimo. E eu cheguei para Pacheco, na sala do Pacheco, cheguei chegando, chutando a porta, e falei, você vai lá agora resolver isso, senão eu vou lá no Alexandre e vou arrebentar ele na porrada. Vai na mão.
Aí o Pacheco, não, calma aí, pera um pouquinho e tal. Eu falei, olha isso aqui, Pacheco. Aí ele, nossa, não acredito. Aí, deixa eu ligar. Aí o Pacheco ligou na hora lá e tal. Aí disseram, aí tiraram do sistema. Mas estava aberto para todo mundo. Uma outra forma. Fica caladinho, que a gente tem fotos que nós extraímos no seu celular da sua intimidade com a sua esposa. Bom, resolvido isso. Resolvido em parte, né? Porque ele cometeu já uma ilegalidade. Não tem como você falar, eu matei, mas já matei mesmo. O crime você cometeu, né? E aí foi aumentando até que ele colocou dentro do inquérito, tem vários informantes, até por serem ex-alunos. Um amigo meu que estava trabalhando lá na Polícia Federal, é policial federal, ele vira para mim e manda uma foto. Quando eu vejo a foto, era uma foto da parte do inquérito, 2 fotos, mas a outra chega a ser engraçada. Uma parte do inquérito dizendo assim, o Google dizendo, olha, prezado ministro, que negócio lá, data vênia e tal, não sei o que lá, né? Gostaria só de reforçar que a sua solicitação de retirada do ar por completo do senador Marcos Duval configura crime contra a Constituição, contra o Código Penal e o Marco Civil da Internet, tal, pela violação da intimidade. Aí o que o ministro fez? Só mandou multa diária se não tirasse do ar. Nem respondeu isso. E outra parte do inquérito, depois continuo, estava escrito assim, o delegado Fábio Shaw. Depois vocês vão saber, ele é o capanga do Alexandre de Moraes, o capataz. Aí ele coloca, encontramos indícios da relação do senador com o dia 8 de janeiro. Aí a pasta que estava escrito assim, ofícios do dia 8 de janeiro. E todos os ofícios que eu mandei para todos os ministros. E aí, só porque está escrito 8 de janeiro, ele incluiu no inquérito, mas estava assim, relacionado todos os ofícios para os ministros, né? Então, coisa bizarra. O que eu fiz? Eu peguei, aí ele me tirou do ar, quando eu mostrei então o relatório da ABIN, porque eu pedi a PGR para derrubar, mas quando nós soubemos que o G. Dias tinha manipulado, ele perde valor. Ele perde o seu valor de sigilo. E todo documento sigiloso, ele é até o ponto que vai acontecer o problema. Então, ele é para prevenir esse problema. Passou desse problema, ele passa a ser um documento administrativo normal. Não tem por que ter sigilo, porque o fato já passou. Então, eu também poderia usar dessa prerrogativa. Mas como o documento que eu estava era alterado pelo G. Dias, ele não tinha nem carimbo de sigiloso. E aí, eu fui no plenário e mostrei. Tá aqui, ó, o documento, o relatório da ABIN. Aí ele foi lendo, tal. Tá aqui, ó, quem soube, tal. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes, tal. Quando eu terminei de falar no plenário, minhas redes sociais todas saíram do ar. E aí eu falei, como é que cala um parlamentar? Eu falei assim, bom, eu acho que o Senado vai tomar providência. E nada, passou 1 ano e meio eu sem rede social. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, não vou ficar aqui calado, me lamentando, não, eu vou para cima. Então, quanto mais ele me atacava, mais eu ia para cima. Por conta da minha carreira anterior, eu fui doutrinado assim, onde tem crise eu tenho que ir para lá. Né? Onde tem problema é para lá que eu tenho que ir, não ao contrário. Fui para os Estados Unidos, juntei os amigos meus que eu tenho lá há mais de 20 anos de trabalho, inclusive o pessoal da inteligência, setor de inteligência, montamos um grupo, um núcleo duro de inteligência para investigar Alexandre de Moraes. Quando nós começamos a investigar, nós fomos chegando, aí eu mostrei esse documento do Google e começamos convocamos o Mark Zuckerberg para uma sabatina sem ser publicizado. Nessa sabatina, o Mark Zuckerberg, ele reconheceu, oficializou que ele manipulava os algoritmos para beneficiar um grupo político e prejudicar outro. Aí eu falei, bom, teve algum movimento desse partindo de um ministro do Brasil? Tem. Aí está lá bastante documento da interferência. E aí, sorte do destino, Deus sempre trabalhando junto,
o Elon Musk compra o Twitter. E aí nós falamos, que é um senador americano, Marco Rubio, o nome dele. Senador Marco Rubio. Falei, senador, vamos então agora solicitar documentos daquele período de eleições para ver se também foi solicitado para as outras plataformas. Aí, quando o Elon Musk vai buscar as informações, ele entra em contato com o senador e fala, olha, são 500 páginas de conversa do ministro exigindo o cometimento de crime contra a Constituição, contra a lei brasileira e tal. Aí ele mandou para nós, lá para o Capitólio, e ficamos guardados porque também tinha um cenário político internacional. Porque quem iniciou tudo isso foi o Biden, quando foi eleito, ele vendo que Bolsonaro tinha grande possibilidade de ganhar, e Bolsonaro e Trump, eles viam como o mesmo ser, né? Então o Biden colocou um braço direito como diretor do FBI. Esse veio até o Brasil e juntou STF, o Tribunal Superior Eleitoral e outro grupo para ensinar como usar as redes sociais para manipular as eleições. Mas eles chamam isso de preservar a democracia. Mentira. Sabe o que é a democracia? Vou te dar um exemplo. Eu recebi no meu gabinete o presidente do Partido Comunista Brasileiro. E nós estávamos conversando sobre a democracia. Ele falou, não, eu sou um ferrenho defensor da democracia. Eu falei, ué, mas o que você está fazendo no Partido Comunista? Aí ele nada de responder. Eu falei, entendi. Porque na democracia você tem liberdade de falar sobre o Partido Comunista. Porque quando você sentar e for o Partido Comunista tá conduzindo o país, você não vai deixar ninguém falar. Então você está usando a democracia como desculpa. E é o que fazem. Ou para destruí-la, né? Então eles usam o argumento, não, é defesa da democracia. Mentira. Agora, senador, tem um personagem nessa história toda, para além do ministro Alexandre de Moraes, que durante toda essa saga que o senhor vem enfrentando, o comportamento dele é sempre aquém do esperado, né, para dizer o mínimo, que é o senador Rodrigo Pacheco. A oposição chama ele de frouxo, já chamou várias vezes dessa maneira. Ele é muito criticado e é impressionante porque a sua atitude como parlamentar, pelo que eu pude observar ao longo desse período, tem sido uma atitude sempre muito, muito elegante com relação ao presidente Rodrigo Pacheco. E, no entanto, ele tem, cada vez que é posto em prova, ele meio que ele se acovarda, né? Ele não enfrenta, enfim. A dúvida é se ele faz isso por razões políticas, por fidelidade canina ao Politburo, né, que está no comando, ou se ele faz isso por covardia mesmo, porque é frouxo, como dizem os seus oponentes. Uma excelente pergunta, todo mundo gosta de saber disso. Eu conheci o Pacheco antes de ser presidente do Senado e depois, porque ele sentava antes atrás de mim, porque ele é de Minas, eu sou do Espírito Santo, então a cadeira dele era atrás. Como ser humano, é uma pessoa fantástica, com um coração grande, um cara amigo, não é... Ele facilmente te atrai pela simpatia dele, é um cara simpático. Só que esse perfil não cabe na cadeira de um presidente de um congresso. Quando ele foi colocado lá, ele não conseguia dizer não, ou não pode, ou não faça. Não... Só que ele começou a tentar. Ele achou que a crise entre os poderes iria continuar. Só que eu dizia para ele, Pacheco, eu não estou entendendo você defendendo essa crise. O ex-presidente sumiu, não está nem aqui no Brasil mais. E quem está esticando a corda é o Alexandre de Moraes. Por que essa defesa ou essa prostração? Aí eles são amigos há mais de 20 anos, o Pacheco e o Alexandre de Moraes. E aí eu falei, é pela amizade? Aí quando começou essas violações ao artigo 53, que cabe a nós, parlamentares, nosso direito de expressão e tudo mais, aí eu falei, Pacheco, você não está entendendo que ele já violou, já invadiu o Senado e tal, você vai continuar fazendo o quê? Não, eu vou conversar com ele e tal, mas, Marco, para também de ficar em cima e tal. Eu falei, não, se eu estou descobrindo os crimes que estão sendo cometidos, eu não vou para casa dormir com a cabeça no colchão achando que é problema dos outros. Negativo, porque se não parar, isso vai avançando. E aí ele falou, não, deixa que eu vou conversar com ele e tal e tal. Aí, sempre a conversa, nenhum resultado. Sempre conversa, nenhum resultado.
Quando chegou ao ponto de ter, de novo, a polícia... Aí eu denunciei o Fábio Shaw, que é o tal advogado, delegado da Polícia Federal, fantasma. É uma figura que o Alexandre pede para ele para fazer um inquérito do jeito que o Alexandre quer, ele faz, assina, aí é avisado, a Polícia Federal pediu prisão, não sei de quê. Mentira. É o Alexandre com seu capataz. E aí ninguém sabia, ninguém tinha foto, imagem, documento, nada dele. Eu investiguei lá dentro com as minhas fontes e pronto. Consegui a foto, nome e tal. E botei na rede social. Procura-se. Aí botei a foto dele, o nome, qual setor, o que ele fazia e tudo mais. E ele é da inteligência. Todos os documentos... É bom se saberem, porque o Brasil inteiro não tem ideia disso. É ilegal você usar documentos de inteligência no inquérito. Você pode usar assim, exemplo, eu chego para você e falo, olha, naquela casa ali, eu acho que tem gente usando droga. Você vai lá, apreende a droga e a droga você bota no inquérito. Mas a minha fala para você não vale como prova. É só um indício. Então ele começou a colocar todas as investigações, a parte de inteligência nos inquéritos, cometendo uma violação. E isso está também no regimento da Polícia Federal, que é proibido. E aí, quando eu botei na rede, escancarei, aí pronto, ficou um caos total. Minha rede social sai do ar de novo. E aí vem uma ordem de entrega de passaporte, de não sei o quê. E a Associação dos Delegados da Polícia Federal disseram que ia entrar, até agora eu não sei, que eu estava violando, que eu botei ele em risco, em perigo, por ter mostrado o rosto dele. Eu falei, olha, pela lei, todo funcionário público é público, não é oculto. Então, a lei exige que todo funcionário público seja identificado. Tanto é que tem várias investigações delicadas que o delegado senta e dá a coletiva, fala, nós investigamos e tal. Então, isso para mim não... Então, eram desculpas mais berrantes possíveis. Até que o ponto, quando esses dois delegados foram lá para poder fazer a apreensão do meu passaporte diplomático, inclusive porque eu também trabalho na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ou seja, impedindo eu também de continuar exercendo a minha função de parlamentar. E disse para os delegados, eu não vou entregar o passaporte, pode ir embora. Não, mas tá aqui a ordem do juiz, do ministro e tal. Eu falei assim, cadê a decisão? Não veio. Bom, e cadê a comunicação ao Senado? Não temos. E ao Conselho de Ética? Também não. O Congresso não foi comunicado que estão vindo apreender um passaporte sem eu saber por quê, o motivo. E aí estava assim, caso... O ministro Alexandre de Moraes dizendo assim, caso não entregue, determina a imediata prisão temporária. Aí eu ri. Eu falei assim, não. Delegado, para ser delegado, tem que estudar muito direito. Tem que ser quase um jurista. Será que eu vou ter que pegar a Constituição, artigo 53, para saber em qual condição um senador pode ser preso? Você quer me prender porque eu não vou entregar o passaporte? Se você abrir a boca para isso, eu que vou te dar a voz de prisão, por estar violando a Constituição. Não, mas eu só estou cumprindo ordens. Outro crime. Na Constituição fala que você não pode cumprir ordens ilegais. Está na Constituição. Se você cumpre uma ordem que a Constituição coloca como crime, se você faz a ação, o seu chefe ordenou, você também é penalizado e exige, e no Código Penal ainda exige que você faça um documento comunicando à corregedoria que o teu superior estava exigindo que você cumprisse uma ordem legal. E disse isso para ele. Aí ele falou, não faça isso. Se você insistir, eu vou dar a voz de prisão, porque eu não vivo mais livre, tenho livre assim de ir e vir, porque a Polícia do Senado está fazendo a minha segurança já há muito tempo, por ameaças de morte o tempo todo. E aí eu chamei a Polícia do Senado e falei, tá aqui, se você não sair agora, eu vou dar ordem de prisão e eles vão te prender. E aí ele, não então, não sei o que e tal, e saíram, foram embora. Aí eu cheguei para Pacheco, mostrei o documento. Pacheco, dá uma olhada nisso aqui. Olha essa cláusula aqui, a cláusula. Olha essa determinação aqui, prisão temporária. Isso daqui é um deboche na sua cara, né, Pacheco?
Porque o senador Marcos Duval é temporário. Mas você, além de ter sido deputado e tudo mais, e é amigo dele, é um presidente do Congresso. Ele nem sequer te comunicou. E como eu estava na sessão, eu falei assim, vou aproveitar que nós estamos na sessão, quero fazer uma pergunta. Presidente Pacheco, o ministro Alexandre de Moraes comunicou ao senhor que iria ir na minha residência apreender meu passaporte? Aí ele, não. Aí estava o presidente do Conselho de Ética. Presidente do Conselho de Ética, gostaria de informar, o senhor foi comunicado que iam na minha residência apreender o passaporte? Aí, não fui. E aí eu virei, senadores, o que mais precisa para que a gente possa já dar logo início a esse processo de impeachment? Porque hoje no mundo, a fala de um impeachment hoje salva o Brasil de uma crise humanitária, de a gente viver na pobreza absoluta. Antigamente não, falar em impeachment trazia instabilidade. Hoje traz estabilidade para o mundo, por conta de tudo que está acontecendo. E aí eu virei e comecei a fazer outras denúncias para o ministro Alexandre e fui juntando documentos. Aí nós esperamos o debate político de Trump com Biden. Eu e esse núcleo duro internacional. E todos os documentos já te entregue para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Internacional. E eles falaram assim, senador, não precisa de mais nada não, só esse do dia 8 aqui já é suficiente para ele pegar 20 anos por cada pessoa que está aqui dentro, nesse vídeo. Eu falei, não, mas é porque ele não está parando. E agora ele está cometendo crimes contra um parlamentar. Aí eu fui levando as provas e eles ficaram assim, tirou você do ar? É mais um crime contra os direitos humanos, direito de falar. Bom, e aí, então estávamos esperando, porque nós sabíamos que foi o Biden, o grupo do Biden, que veio para poder fazer com que o Lula ganhasse a eleição e o Bolsonaro perdesse. Aí você vai dizer, você tem prova disso? Tenho, bastante. Quando teve aquele debate, nós percebemos então que o Trump saiu fortalecido, tentaram tirar o direito dele de ser candidato, não conseguiram. E aí, na reunião que nós fizemos em Washington, nós decidimos, agora é hora de soltar bastante documento. E soltamos para várias pessoas, várias, imprensa e tudo mais. Para não ficar só o Marcos, porque eu poderia só ter dias de vida. Então foi espalhado e as informações começaram a chegar. Mas antes de as informações chegarem, eu disse, espera um pouco que eu vou entrar ao vivo agora e vou comunicar. E comuniquei, estou entrando ao vivo para dizer para vocês, para o Brasil inteiro, as eleições no Brasil foram manipuladas pelo ministro Alexandre de Moraes. Meu Deus, você não imagina o que aconteceu. Isso que aconteceu agora uns meses atrás ali. É mais recente. Antes de o Estadão começar a soltar, o Green, essas coisas todas. Sim, não, eu digo, antes. Eu lembro desse caso, o senhor foi bloqueado depois dessas denúncias. Isso, de novo. Mas por volta de junho, se eu não me engano, isso, agora. Foi no meu aniversário. Recente, pronto. Tá bom. Era só pra gente esclarecer mais ou menos ali. Exatamente. E aí, o Elon Musk falou o seguinte, então ele autorizou, e tem mais documentos, falas, conversas e tudo, e provas de que Alexandre dizia, para tirar do ar esses influenciadores aqui que são de direita e estão querendo derrubar a democracia. Esses daqui é para impulsionar, porque esses estão na defesa da democracia. Aí você tem na lista ali todo mundo da direita e aqui todo mundo da esquerda. Bom, e aí tinha sempre o questionamento de não cumprir a Constituição. Isso eu não sabia. Quer dizer, havia uma determinação para impulsionar... os influenciadores de esquerda. Porque o Mark Zuckerberg foi o primeiro a dizer que, de fato, as redes sociais influenciam nas eleições no mundo inteiro. Então ele teve que fazer um juramento lá no Congresso americano, porque senão ele ia ser preso, para que isso não acontecesse mais. Então hoje está se criando sistemas para saber se foi manipulado informações para beneficiar um grupo ou não. Porque, senador, eu lembro, pleno governo Obama, 2008, foi quando ele foi eleito a primeira vez, para 2010, se eleger através do Facebook era uma coisa mágica.
Era lindo. Sim, Era lindo. Não sei se o senhor lembra disso. Você sai daquele tradicional, né? Exatamente. Eu fui eleito pela rede social. Exatamente, era uma coisa bonita, né? E agora, de repente, é um atentado à democracia. Eu acho que talvez tenha a ver com essa E eu sou mudança. contra a censura. Porque aí a esquerda percebeu que a direita tem muita habilidade com as redes sociais. Aí vem o governo querer regular as redes sociais. É impossível, porque eu falo para as pessoas o seguinte, assim, ó. Se eu mostro esse papel para você, que número você está vendo aí? Para mim é 9. Então, agora 6. Agora 9. Então, quem que vai dizer que é 6 e que é 9? É o governo, Lula, o ministro tal? Não existe a possibilidade de fazer censura em rede social. O próprio mundo, assim como o ser humano conseguiu se adaptar e tal, o mundo virtual vai se adaptando. Olha, essa fonte aqui só fala mentira, essa fonte é de extremista. Naturalmente, as pessoas já vão... Assim, não tem por que exigir algo que é impossível controlar. Mas entenderam que, de fato, o poder de uma rede social de influenciar uma eleição era muito grande. E o Elon Musk, quando ele comprou, ele falou, o ministro está pedindo para tirar de novo o senador Marcos Duval. E como ele sabia que eu fazia parte desse núcleo duro, ele falou, não vou tirar, ainda mais para ser senador. E aí a imprensa começou a divulgar. Elon Musk se dispõe com o ministro Alexandre por não tirar do ar a rede social do senador Marcos Duval. E aí o Alexandre passa de 50 mil para 200 mil dia. Aí eu falei assim, aonde está, em qual lei sobre essas taxações? Porque no STF, que diz na Constituição, ela só tem 2 funções. Proteger o que está na democracia, ou na Constituição. Então, qualquer projeto ou qualquer embaraço que vem na Justiça, eles têm que analisar. Não, isso aqui é constitucional ou não é constitucional. Só isso. Não manda prender, não tem isso. A segunda é julgar quem tem um foro privilegiado. Então, quer dizer, parlamentares, etc. Então, só essas 2. Não tem por que ir atrás de determinar multa para um empresário, para uma pessoa que invadiu o gabinete ou que quebrou um prédio público. É absurdamente violando a Constituição na cara. E aí o Elon Musk falou, não tem como. Aí o que ele fez? O Alexandre de Moraes cometeu o crime de coação. Se você não pagar a multa e não tirar do ar, o diretor da empresa no Brasil vai ser preso. Quer dizer, um claro crime de coação. Porque no crime de coação, quando você lê, ele especifica exatamente isso. Caso não ordene o descumprimento da lei, ameaça-se de prisão. Então, isso foi gerando esses medos, porque qualquer hora Alexandre prendia qualquer coisa, qualquer um e tal. Só que eu disse, ele pegou a pessoa errada. Primeiro, meu histórico limpo, e segundo, porque eu já lido com isso há 30 anos, de investigar, levantar, saber, fazer... E a minha relação com outros países. Bom, quando ele fez isso, o Musk... Aí o que o Alexandre fez? Bom, na Constituição realmente não diz nada sobre isso. Então deixo ir lá, aí tem uma hierarquia de leis, né? Aí vem os problemas, tal. A última lá é o decreto, aí tá lá o Marco Civil da Internet. Que no Marco Civil da Internet diz assim, recomendamos que a empresa tenha um escritório, um representante no Brasil, ou uma linha direta do judiciário com a empresa. Porque antes você mandava, tinha não sei o quê, demorava, tirar do ar e tal. Então, era só isso. No projeto da fake news, que está como proposta ser exigido uma empresa e um representante no Brasil. Então, ele pegou isso e começou a dizer que ele, como não tinha empresa no Brasil e não tinha um representante, que a Constituição não exige isso, ele determinou, então, fechamento da empresa, bloqueio de tudo e bloqueio de coisa que não tinha nada a ver. O meu salário a ser bloqueado foi bloqueado verba do Senado. Ele penalizou o Senado da República. Não é o Marcos através do Senado, não. Ele bloqueou recursos do Senado e do Marcos.
Então ele veio crescendo, eu falei, Pacheco, olha só. Aí viralizou uma foto, eu e ele sozinho, conversando. Foi no dia que eu cheguei e falei assim, Pacheco, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já estou tentando sobreviver sem salário 2 meses. Eu não vou me corromper. Eu não vou virar lobista. A minha honra jamais vai ser abalada. Eu vou continuar firme. Não, diminui, para, porque você fica... Eu não fico nada. Eu estou fazendo o que é justo. Eu jurei na Constituição, Mas, assim, defender a Constituição. É o presidente da casa ou um balaio de jacas, né? Essa é uma pergunta, que se faz muito na minha terra. É a sua segunda pergunta. Essa expressão. Porque, afinal de contas, é um senador que está dormindo no seu gabinete porque não tem como manter o próprio apartamento. Não, aí todo mundo achou que fosse um protesto. Não. Eu não sabia que estava tendo. Nem para ajudar o senador na própria subsistência, nada, zero. Não, nada, zero. Eu não sabia que estava tendo a sessão, porque era uma terça-feira, mas até então seria semipresencial. Aí cheguei do aeroporto, 7h30 da noite, fui pedir para me deixar lá na chapelaria, pego o elevador específico do senador, subo, entro. Quando eu entro no plenário, o plenário estava tendo, e eu com mala, sem gravata, sem terno. Eu falei, mas eu vou ter que dormir aqui, hoje é aqui que eu vou ficar. Aí entrei, sentei na cadeira, botei minha mala do lado e tal. Aí arrumaram uma gravata, eu tava com a camisa cipó, botei a gravata. E aí aproveitei e comecei a falar um monte de coisa. Aí a TV Senado saiu do ar, tipo assim, acabou a programação e tal. Aí eu falei, Pacheco, deixa eu aproveitar que tá fora do ar a TV Senado, eu vou avançar nas perguntas que eu preciso fazer com você. Aí comecei a sabatiná-lo. Ele falando e mostrando e tal. E os senadores foram chegando e foram vendo. Ué, mas não é que é verdade prisão preventiva? Ué, não é que é verdade que o extrato dele está 50 milhões negativo? Os senadores foram ficando irados com aquela situação. Aquele print que o senhor colocou nas redes sociais, bom, até quando a gente viu, é verídico. Sim. Negativo, 49 milhões, 900 e não sei quantos mil. Isso é porque eu tinha 1.000 e alguma coisa. Verídico. O celular não está aqui, mas eu poderia entrar para te mostrar para vocês. Eu mando depois o extrato daquela semana. Não tem problema. Não tem problema. E aí começaram a ver, mas de onde tirou esse valor? Não sei. Aí acionei a advocacia do Senado. Aí o Pacheco, então... naquela conversa, para terminar, eu virei para Pacheco e disse o seguinte, Pacheco, já deu. Eu não quero mais que você saia pedindo passaporte de volta, salário de volta, porque isso para mim é migalha e para mim é uma vergonha. É como se tivesse entrado na tua casa, arrombado a tua casa, estuprado a sua família, roubado um monte de coisa, e aí, meses depois, ele é pego, esse bandido, e aí a polícia chega para você e fala, vou tentar conseguir o seu documento de identidade. Eu falei, o ministro está defecando na Constituição, desculpa a palavra, gente, defecando na Constituição no artigo 53. Não é contra mim, não. Está tirando o teu direito. Você tem só 3 meses, mas como presidente, depois você vai cair no mundo normal aqui dentro, vai ser mais um. Então, o que ele está fazendo é contra a democracia. E comecei a dizer para o senador, não, mas a gente tem que... O que está fazendo com o senador Marcos Duval, vamos tentar isso. Não. Eu não quero que faça nada para tentar recuperar salário, isso, aquilo. O crime já cometeu. Nós temos que defender o artigo 53. Isso que nós prometemos, juramos. Aí eu fiz um vídeo de todos os senadores jurando. Na posse, eu juro proteger a Constituição e tal. Falei, agora é a hora. Agora é a hora. E aí fica, sabe, que nunca teve impeachment de ministro e tal, mas vai ser a primeira vez. O que mais precisa mostrar no cenário de hoje... Abrir o processo é o que o senhor avalia que daria esse freio imediato. Aí no dia 7, agora recentemente, eu fui até lá para saber o termômetro. Aquilo ali daria para a gente uma noção da velocidade do processo, ou se seria mais rápido ou mais lento. Hoje, hoje só faltam 6 senadores escreverem. Tem 30 indecisos. Esses indecisos estão respondendo no STF. Mas eu também estou por conta para tentar me frear. Então tem denúncias graves e tem denúncias de um partido que você entrou no plenário sem gravata. Então é umas coisas bizarras. Aí cai no STF, o STF liga. Não esquece, você tem um processinho aqui. Mas na Constituição não diz nada.
Constituição, network, troca o nome aqui, network. E aí, esses 30 estão esperando a hora para... E nós estamos num dilema. Tornamos o voto público ou não? Porque se a gente abre o voto para ver quem votou protegendo o ministro e quem votou para proteger a população. Mas ele fica receoso porque o ministro vai saber. Ele votou contra. Ele votou para o meu impeachment. Aí o senador começa a ficar com medo. Se eu não me engano, na lei do impeachment, ou talvez, eu acho que é na lei do impeachment, a previsão, não, no regimento, a previsão desse tipo de votação é secreta. É secreta. Exatamente. E nós estamos tentando convencer a maioria... Por que o plenário não põe em votação isso? Então, aí é que vai. Independentemente da vontade do Pacheco. Isso. Nós, para conseguir ir para o plenário, precisamos de 41 senadores assinando. Nós só estamos faltando 6. Só 6 para ir direto para o plenário. Quando nós entregamos simbolicamente aquele pedido de impeachment dos deputados federais, inclusive sem eu saber, eles incluíram o meu caso como uma das crimes graves que foi cometido pelo ministro. Bom, o Pacheco, quando nós fomos entregar, vocês devem ter visto o vídeo, ele no Rolando Lero. Porque esse aqui também é político e tal. Eu olhei pro pessoal e falei, esquece. Vai mandar para a advocacia da casa, vai querer não sei o quê. Esquece. Vamos partir pro plano B, que é ter esses 41 senadores assinando. Como a gente tinha uns 30, começamos a correr e tal, e a gente foi vendo que uns estão esperando só a hora do... Agora é a linha, é o máximo, a timeline. Agora tem que assinar. Porque se eu fizer agora, pode ser que o STF tenha também... Então, assim, a gente está quase certo de ter para cair já direto no plenário. E o outro ponto, mesmo que... Vamos pior cenário, que começou o processo de impeachment. Só de começar, isso já cria um impacto na democracia muito grande. De primeira vez na história do Brasil, um ministro começar um processo de impeachment contra o ministro da Suprema Corte. Mas ele não tem só esse problema. Ele tem um problema ainda na Comissão Interamericana de Direitos Humanos pelo dia 8. Pela violação, crime contra a humanidade. Não é crime contra os direitos humanos, não. É contra a humanidade. As imagens e fotos que eu levei e mostrei lá foram gravíssimas. Eles ficaram, sim, só não compararam à época do nazismo, mas era como estava todo mundo ali, assim, violentamente. E tem também a Corte Interamericana, a Corte Criminal Internacional, pelos crimes de tortura e outras questões a mais. E agora ele teve o azar que quando ele... tal da história do Felipe Martins, né? O governo americano viu que houve uma tentativa de buscar informações sobre ele 3 meses antes do documento que apareceu como se ele tivesse entrado nos Estados Unidos. Aí pergunta, por que 3 meses atrás fizeram uma busca se essa pessoa tinha entrado e 3 meses depois aparece o documento que ele entrou? E aí viram que não tinha nenhum documento que ele tinha saído. Só que ele já estava preso no Brasil. O governo americano falou, como é que pode isso? Nem tem saída, uma entrada que nós precisamos investigar, e essa pessoa está presa no Brasil. Aí entrou na violação da defesa nacional americana, que lida-se com terrorismo. Então eles disseram, se isso aconteceu, o terrorista vai conseguir fazer e entrar do mesmo jeito. E aí a defesa americana passou para o Pentágono investigar. O Pentágono começou a investigar, chegou ao agente federal que fez essa manipulação, que é do grupo do Biden, e esse cara deletou o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele tem 3 problemas. Então, preso ele vai ser. Pode anotar. Mas, senador, eu não acredito porque... Desculpe interromper. Eu vou explicar um pouquinho. Eu não acredito na capacidade e no poder desses organismos internacionais que não têm jurisdição no Brasil de fazer grandes coisas. Na teoria, teria. Não, eu vou dizer por quê. É um pouco como a imunidade parlamentar. Ela está escrita. Eu vou explicar por quê. Eu perguntei isso também. Porque se for no Brasil, eu até perguntei lá em Washington. Falei, se for depender do Brasil, nem em casa ele vai ser preso. Mas o Tratado de Roma, que o Brasil é signatário,
e depois do que aconteceu em Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo dizia assim, não, eu só matei porque meu comandante exigiu. Então, depois da corte de Nuremberg, que foi condenado os nazistas e os que executaram, entrou como um ponto importantíssimo a criação da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Criminal Internacional. Então, todos os signatários estão abaixo dessas duas cortes. Então, aí eu perguntei, tá, mas qual a efetividade disso? Não, ele é julgado, eu falei assim, é o Brasil que é julgado ou é a pessoa? Não, é a pessoa. Ele é julgado e ele vai ser extraditado, não para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não é signatário da OEA, mas é o que banca, que mantém tudo. Mas ele vai ser preso aqui, ou em presídios dos países que são signatários, mas não no Brasil. Mas eu falei, vocês vão chegar, tem condições de fazer isso? Claro que temos. E por azar, o presidente Biden fala com o senador Marco Rubio e diz assim, ó, manda avisar o grupo lá, e principalmente para os brasileiros, que eu tô percebendo, já está nítido a perseguição contra Bolsonaro, e a primeira coisa que eu vou fazer quando sentar na cadeira de presidente dos Estados Unidos é exigir que essas cortes me dêem já o veredito, a culpabilidade. Biden ou Trump? Trump, desculpa, Trump. Então, o Trump já fez a promessa dele com o senador Marco Rubio, que a primeira semana dele vai ser já pegar com a OEA. Aí, o que a OEA fez? Correu e começou a contratar vários advogados brasileiros com cidadania americana. E no site eles chegaram a colocar assim, devido à alta demanda que está para vir em 2024, precisamos aumentar o efetivo de advogados. Tem uma multidão de advogados lá trabalhando com todos os documentos que nós já levamos. Então, assim, é impossível ele não ser condenado. Só de ele ser condenado, pode ser, vamos supor, quando não deu início ao impeachment agora, deu um azar qualquer, a próxima legislatura vai ser a maioria do Senado, vai ser de direita. Porque tem um detalhe, né, senador? O ministro Alexandre de Moraes, ele vai se tornar vice-presidente do Supremo Tribunal Federal daqui a 1 ano, e dali a 2 anos, ou seja, dentro de 3 anos, será o presidente do Supremo. Até lá ele não está mais. Eu aposto com você. A gente conversou aqui com parlamentares e, enfim, fala-se muito de que há condicionamento de apoio a um impeachment, a eventual eleição dentro do Senado também. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo o seguinte... Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, exatamente. É o que está cotado como sucessor. Ele será se for eleito, ele é um Pacheco piorado ou melhorado? É um upgrade. Um upgrade. Na verdade, quem conduziu o Senado até hoje foi o Alcolumbre. Pacheco era só de cartório, sinal. A questão da prisão. Aí eu perguntei assim, tá, mas vai ser presa onde? Aí disseram, ó, há possibilidade. Quando o Trump... Porque na hora quando eu escutei, eu ri. Vocês vão rir também. Quando o Trump saiu, ele perdeu as eleições, ele já tinha liberado 5 bilhões para o Pentágono para reformar a Guantánamo e criar 2 cortes em Guantánamo. Um para julgar terrorista e outro para os crimes contra a humanidade. E o Trump, na palavra dele, disse, eu quero estrear com o Alexandre de Moraes lá. Eu ri. Assim, se a brincadeira é verdade, eu não sei, o cara tem poder para isso. Então, que não seja lá. Que seja num barquinho em alto mar que ele fique. Mas, de início, no processo de impeachment, já está a questão de tirar o passaporte dele, né, o visto dele, e começar as sanções de bloquear tudo que ele tem nos Estados Unidos. E, se a OEA disser ele é culpado, mesmo que não seja preso, todos os países signatários, aonde ele tiver dinheiro, bloqueia-se tudo. Então, mas ele não está atrás das grades, mas ele já está sofrendo uma pressão psicológica gigantesca. É o tipo de experiência que o senhor Exatamente. sabe muito bem. Exatamente. Então, assim, e eu até falo, a expectativa da morte é pior do que a morte. Então, a expectativa de ser preso, eu não tenho medo nenhum de ser preso, porque eu estou dentro da lei. E se eu for preso, vai ser outro escândalo que ele vai se piorar, vai piorar ainda mais. Então, o cenário hoje a gente sente fortemente que as eleições de 2026
vai ter maioria de direita, conservadores. Eu vou precisar ser reeleito. Eu achava que eu ia voltar para minha carreira anterior, porque eu vou continuar os embates, porque um tirano, quando ele sai, sempre assume um outro. Então, não adianta achar que saiu ele e acabou o problema. Senador, o senhor falou aí sobre a sua vida, rapidamente, né? Sobre a sua vida anterior ao Senado e tal, à política. O senhor tinha uma trajetória profissional bastante reconhecida, né? O senhor ganhava muito mais do que ganha hoje como senador. Eu ganhava por dia, né? o que eu ganho hoje por mês. O que ganhava por mês, né? Enfim, eu sei que eu gostaria de um depoimento do senhor, uma avaliação, se possível, do ponto de vista pessoal. O senhor não parece ser homem de que se arrepende de ter feito ou deixado de fazer coisas. Não. Mas eu queria saber se há algum motivo de arrependimento, de toda essa confusão, né? Porque certamente isso afetou a sua família. Divorciei. Pois é. Minha ex-mulher ficou em pânico por causa do Alexandre de Moraes. E foi isso que causou foi isso que causou a separação, provocou a separação. Ela falou, ou você para de denunciar, ou a gente se separa. A porta está aí. Então, assim, eu queria que você não falasse sobre do ponto de vista pessoal, né? Como foi enfrentar todo esse período? O pessoal, em 2023, quando eu vi que eu fui para o front e fui o primeiro a denunciar e vi que os meus pares me deixaram sozinho e criaram uma estrutura, porque estava já dando ministérios e tudo mais, o governo chegou, né? Primeiro ano é sempre um ano com muita força política. E aí juntaram-se os partidos que estavam ganhando seus ministérios para me denunciar no Conselho de Ética, para ter a maioria e eu perder o mandato e ser preso, igual o Daniel. Então eu fui costurando com os senadores, como eu tinha uma relação boa com todos, do que estava acontecendo, partindo de 2 senadores, Randolph e o Renan Calheiros. Então eles estavam conduzindo essa denúncia e tal, mas quando a gente botou para a advocacia do Senado ler, tive que rir porque era uma coisa grotesca. Igual eu falar assim, não gostei de você, quero que você seja expulso. Mais ou menos isso, sem embasamento nenhum, nada. Bom, mas tem a questão política, né? A força. O Marcos vai atrapalhar esse governo. E eu fui para cima. Quando eu vi que não estava acontecendo a CPMI, porque as pessoas, a imprensa e o poder já estava disseminando que foi a direita, foi os bolsonaristas e tal, eu fiz vazar aquela imagem do G. Dias. Eu falei, eu preciso que o Brasil entenda que o que eu estou falando tem fundamento. E fiz vazar. Aí quando apareceu o G. Dias andando pelos corredores e dando água, né? Confraternizando. Aí que o Brasil falou, ué, mas não é que é verdade que o governo sabia? E aí nisso começou a CPMI. Quando começou a CPMI, eu vi que toda a base do governo e do Dino estava na mesa. Aí eu falei, agora é hora de me recolher. Porque eu vou ser minoria e vou ficar sendo atacado aqui. Por acaso o Maranhão era o estado mais representado na CPMI. E eles não tinham feito a assinatura anterior pedindo a CPMI. Vou colocar na hora. E aí a Elisiane Gama, quando senta como relatora... a Elisiane Gama, quando senta como relatora, falou, pô, Elisiane Gama, você conhece ele há mais de 30 anos. Por quê? Que imparcialidade é essa? Eu teria vergonha de estar no teu lugar. Bom, resumindo, aí eu tirei o time de campo, entreguei alguns materiais para alguns parlamentares e fui, assim, me recompor por conta da batalha que eu estava desde janeiro nisso. Mas já dizia para todo mundo, a CPMI não vai dar em nada. A única coisa que vai dar, mesmo que eles estão lá conduzindo tudo, eles vão descortinar sem querer. E vão ter tempo de a oposição também falar. Por azar, antes de eu deixar a CPMI, quem estava presidindo, eu pedi, olha, eu quero apresentar um vídeo aqui, que é muito importante e tal. Em protesto, a base do governo inteira saiu da CPMI. Ficou eu e mais 4 pessoas e o presidente. Aí eu falei, o senhor me autoriza a passar o vídeo? Autorizo. Aí quando eu passei o vídeo, que mostra tudo o que está acontecendo, o Dino, onde ele estava, o que ele estava fazendo, o que estava... Tipo assim, aquilo ali se tornou uma prova infutável de que realmente aquilo ali sabia. E o Dino correu para poder assumir o STF. Tirou a vaga do Pacheco. Pacheco se sentindo traído. Aí as coisas começaram a mudar dentro do governo. Então, nesse cenário,
O governo hoje, o atual, ele já quebrou, ele chegou a pedir para cada parlamentar emprestar suas emendas. Emprestar, e ainda dizendo assim, um dia a gente paga. Então, ele assim, eu disse para todo mundo, ó, daqui a um ano o Brasil vai quebrar. E dito e feito. Então, hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro que a gente tem monitorado, esse grupo nosso, a direita não é por conta de defender, contra aborto, contra droga, nada disso, não. Já foi comprovado que a direita são excelentes gestores. E vieram de empresas, sabe o que é custo, sabe o que é despesa. Então, tendencialmente, agora vai começar a entrar líderes do executivo de direita, né? E aí a gente começou a ver em Argentina como é que ia ser, porque o de lá era radical e essa radicalidade tende-se a acabar, de ser de direita mais ponderado. E aí a Itália foi de direita, o Trump não conseguiram inviabilizar a candidatura dele, e aí você, logo em seguida daquele debate, ele muito tranquilo, aí também descobrimos quem que mandou dar aquele tiro no Trump. Quando nós descobrimos quem que determinou e autorizou, nós fomos investigando, fizeram uma seleção com adolescentes com problemas mentais que tivesse habilidade de tiro. E aquele fuzil dele é igual eu tenho, tem 16 daquele. O máximo que você consegue ter precisão é de 150 metros, máximo. Ele estava a 100, se eu não me engano, não sei, 100 e alguma coisa. Então colocaram ele numa posição que aquele calibre, que não é de sniper, era capaz então de atingir o presidente. É verdade que aquela arma tinha, enfim, independe um pouco da pontaria do atirador, porque a própria arma corrige o... Não, você tem a luneta, né? A luneta você corrige. Dependendo da distância, eu não vou mirar, porque aqui é o ponto central onde você mata e a pessoa se desliga. Mas para eu atingir esse ponto aí, eu não tenho que apontar para você exatamente aí. É para cima, por conta da envergadura da Terra. Dependendo do vento, então, mais para cá. Então, tem detalhes, assim, que você precisa fazer um monte de disparo. O fuzil não tem tecnologia sozinho para fazer. Não. Tem só luneta para te auxiliar. O atirador fica lá apostado. Antigamente, usava-se o laser, só que o laser identificava que tinha alguém apontando a arma para você. É aquela cena de filme, né? Do laser na roupa da pessoa. Só que agora tem uma outra forma que eu não posso falar porque é secreto, mas é uma outra forma que ainda existe. Mas não tem essa questão de ele corrige a arma, isso não existe. Então, quando foi feito isso, nós descobrimos que quem estava dentro daquele prédio e não deixava a população entrar eram os policiais que fizeram a seleção do rapaz. Porque quando anda para um telhado de ferro, faz muito barulho. E a distância que colocaram o presidente e o que foi de campo aberto em volta era, sim, descaradamente, quem é da área, e deixaram o espaço exatamente suficiente para que o tiro desse rapaz atingisse ele. E ele sabia, o rapaz com problema mental, sabia que seria morto. Se não foi articulado e não foi uma conspiração, se foi meramente um atirador maluco que fez isso sozinho, a incompetência por parte das forças de segurança seria uma coisa, assim, a melhor e maior agência de proteção a autoridades, que é o Serviço Secreto Americano, que é um braço do Tesouro americano, para você ter, né, para a gente ter ideia de como é importante para eles esse organismo lá. Eles são o melhor do mundo em fazer isso e deixaram um telhado aberto com a visão direta, exatamente onde não tinha palco, não tinha nem palco bloqueando a visão do atirador. São histórias muito, muito suspeitas, né? A suspeita para a população mundial. Para nós que estamos lá investigando, já é certo. Com certeza. Quando tem aqueles dois atiradores dos snipers que estão em cima do telhado de preto, perto ali do Trump, eles estão numa posição bizarra, que o sniper não ficaria naquela posição em pé, sentado, fugindo do tiro que estava vindo. Não existe isso. A posição que ele já estava já era muito visível e já poderia já ter abatido quando o rapaz estava caminhando em cima do telhado. Então, é claro que houve um movimento do governo Biden para facilitar, porque eles vamos perder as eleições certamente. Deu Deus fazer com que o ex-presidente olhasse para
pro painel. Mesmo se tivesse usado uma munição que é usada para sniper, que é uma munição maior, mesmo que tivesse passado próximo, só o deslocamento de ar que vem e pela potência de um equipamento, porque o fuzil não é um equipamento de sniper, pode ser usado, é um step, assim, é um quebra-galho. Mas se fosse um equipamento realmente, uma Hamilton 700, que a munição é maior, específica para sniper, mesmo que ele tivesse virado, só o deslocamento de ar já ia matar ele, ia destruir, serve para qualquer lado e tal. Então, a sorte é que era uma munição pequena, de um adolescente e tal, uma tentativa meio tabajara para exatamente dizer assim, ó, a gente não tem nada a ver, foi esse adolescente aí. Porque se tivesse entregue um fuzil de sniper com equipamento, não ia ter como eles falarem que, né? Você acha que o fato de o Estado ser democrata pode ter tudo a ver com isso? Sim. Mas lá é swing state, né? Lá ele é pêndulo. É um estado que às vezes está com a direita, às vezes está com a esquerda, na Pensilvânia. Não tem E essa. aquele município especificamente é um município tipicamente conservador. Uhum. Governo republicano, autoridades republicanas. É uma coisa que realmente a história é muito suspeita. Tem uma frase que a gente fala muito e tem em todas as unidades de especiais nos Estados Unidos, que é assim, ó, se prepare para o pior, mas espera o melhor. Ou seja, todo o treinamento que nós fazíamos, porque eu fui integrado à SWAT em 2003, era assim, ó, vai buscar o suspeito. Aí a gente falava, limpo, tá aqui o suspeito. Mas limpo como? E não vai procurar um a mais? Não, mas já vi aqui os dois. Não, negativo. Pode ter outro, não pare. Então, assim, pronto, já cumpri a missão, tá tudo bem, vira as costas, toma um tiro. Então, lá eles são exageradamente cautelosos. Senador, desculpe interromper, mas a gente já estourou o nosso horário. Eu agradeço. Queria agradecer sua presença aqui, foi ótimo. Que já fizemos Com certeza, foi a entrevista mais longa. Podemos ter o capítulo 2, 3, 4, 5. Estou aqui à disposição. Exatamente o que eu ia falar. Eu gostei muito, a gente tem muito o que falar ainda, então espero que o senhor passou volte. E a gente não é? De repente a gente está aqui já. Eu agradeço muito e estou à disposição. O seu depoimento, sobretudo, é muito importante mesmo. Eu agradeço. Obrigado, viu, senador? Eu que agradeço.